Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa trilha do conhecimento aqui no canal BTG Trader. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado de todos os vídeos que a gente subir por aqui. Bom, nos últimos vídeos aqui a gente falou de análise, começamos a falar de análise técnica, o Otto trouxe para vocês indicadores. E aí, nessa subdivisão, a gente tem os rastreadores e os osciladores. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os rastreadores. Primeiro, eu vou pegar uma definição do que é um rastreador, segundo o grande autor John Murphy. Então, vou colocar aí na tela para você, segundo Murphy, os rastreadores eles sinalizam em situações de tendência definida possíveis reversões de tendência de longo prazo. Mas, quando o ativo se comporta lateralmente, sua performance é ruim, não sendo muito confiável para movimentos de tendência indefinida. Ou seja, está subindo, está caindo, beleza, a gente pode usar os rastreadores. Está de lado, é melhor usar outra coisa para operar. E, quando a gente fala de rastreador, não tem como não falar de médias móveis. Média móvel, segundo Murphy, é o indicador mais versátil usado dentro da análise técnica. Isso aí a gente já sabia, né, gente? Pela forma que ela é construída e no fato de poder facilmente ser quantificada e testada, sendo a base de inúmeros sistemas mecânicos de tendência, ou seja, as médias móveis elas são uma ferramenta bem antiga, porque é fácil de você calcular. Por exemplo, uma média móvel simples, você pega todas as amostras, soma e depois divide pelo número de amostras que você teve. Né? Ou seja, numa média de 200, você pega o fechamento dos últimos 200 dias, soma e divide por 200, ali você tem o ponto da sua média móvel de 200 dias. E além disso, um outro ponto que está aqui, que eu acho bem importante trazer, é que ela suaviza o movimento. Né? Então, se a gente tem algum movimento mais extremo, seja ele de alta ou de baixa, né? E aí dentro de um determinado, por exemplo, a gente está numa tendência de alta muito bem definida, e a gente tem uma pancada forte para baixo, a média mais curta ela vai sentir, mas a média mais longa, se a gente quiser traçar uma tendência de longo prazo, a gente vai enxergar de uma forma mais clara que ainda continuamos em tendência de alta de longo prazo, mesmo com um movimento mais forte de curto prazo. E aí é importante entender também que tipo de prazo a gente está usando. Mas aí são outros 500. E aí a gente usa a média móvel como uma forma, como eu disse, de filtrar esses dados e aí a gente entender para onde de fato estão indo os preços. Importante aqui, outro ponto que a gente traz é quais são as médias móveis mais populares e o porquê disso, né? É uma curiosidade, né? É claro que, por exemplo, a gente está falando aqui de média móvel de 200, média móvel de 60, média móvel de 50, de 30, de 20 e de 10. A 10, 2 semanas, ou seja, né? 20, um mês, já que a gente está falando que cada semana, por exemplo, tem 5 dias úteis e um mês tem aí 20 dias úteis, a gente está falando de um mês quando a gente fala de média móvel de 20. A média móvel de 30, praticamente um mês e meio. A de 60, a gente está falando de um trimestre. Lembrando que as empresas reportam resultados trimestralmente, então faz bastante sentido usar uma média de 60 e uma média de 200, que é um balizador de tendência de longo prazo. E lembrando que uma média de 200 é um balizador de tendência mais longa. Outro ponto que vale lembrar é que esses números ali, eles são extremamente arbitrários, então você pode usar outros números. Por exemplo, no meu caso, eu uso média de 9, 21 ponderadas e uma 200 aritmética. Bom, Lucas, mas quais tipos de médias existem? Quantas médias existem? Existem inúmeras formas de você calcular uma média móvel. As mais conhecidas são a aritmética, onde você, como eu disse, você pega todos os valores ali, soma e depois divide pelo número de observações. E tem médias que dão mais peso para os movimentos mais recentes, ou seja, para os números, para os dias. A gente está falando, por exemplo, de uma ponderada, né, onde ela dá mais, ou uma exponencial, que ela também dá mais peso para os dias mais recentes e ela dá menos peso para os dias mais antigos. A ideia por trás disso é que você consiga entender, ter uma maior sensibilidade da tendência mais curta, já que se você está usando uma média curta ali, né, e você está de fato usando esse tipo de cálculo, você quer pegar o movimento, você quer entender o que está acontecendo com os preços agora e não literalmente lá atrás, mas você precisa desse track record ali, ou seja, desse histórico, para que a gente de fato calcule ali a média e seja algo bem relevante. Né? Quanto menor o tempo da média, menos relevante ela se torna. E aí, a gente tem, como eu falei, simples ou aritmética, a gente tem a ponderada, a gente tem a exponencial, e aí tem o Ellis-Wilder, geométrica, triangular, e aí tem um monte de tipo de média que você pode calcular. E outro ponto, você vai me perguntar, beleza, Lucas, como que o analista técnico usa, para que o analista técnico usa as médias? Bom, se a gente está falando de rastreador, primeiro,
para ver a tendência para a direção dos preços, né? Então a gente consegue enxergar, mais uma vez, está subindo, caindo ou de lado. Outro, para suavizar um movimento e aí determinar níveis de suporte e resistência, né? Vamos dizer, se o preço está abaixo e a média está acima, a média é uma resistência. Se o preço está acima e a média está abaixo, ela torna-se um suporte. E, é claro, já que a gente está falando de negociação ali de indicadores, ela serve, por exemplo, a gente usa duas médias, o cruzamento dessas médias, por exemplo, na média mais curta acima da média mais longa, sinalizaria uma possível compra para a gente. Existem diversos, isso aí é o método mais simples de usar as médias para abrir ou fechar uma operação, mas existem cruzamentos de 3 médias, 4 médias, 5 médias, ou até a média ser simples e puramente um balizador para você ver se, por exemplo, os preços estão acima da média de 200, aí você, a partir dali você tem uma tendência de alta e aí você começa a pensar em compra. Se os preços estão abaixo da média de 200, você tem uma tendência de baixa e aí você não pensa em compras e pensa assim em vendas. Pode usar de diversas maneiras, tem inúmeras maneiras de você usar, mas é importante entender isso. Bom, e aqui no gráfico eu mostro para vocês a diferença, né? Claro que a gente sabe que tem diferenças de forma de calcular cada uma dessas médias que eu disse anteriormente, e aqui eu trouxe as 4. A simples aritmética, a Welles-Wilder, a ponderada e a exponencial. E vocês veem que, por mais que a gente use o mesmo período, elas têm aí uma diferença, não tão grande, mas uma diferença suave para a gente entender, de fato, cada uma delas. Não existe a melhor média móvel para se usar e nem o melhor período. Cada um utiliza da sua forma, da forma que melhor se adapta e melhor opera, tá? E Lucas, só existe então média móvel como rastreador? Não, claro que não. Existem diversos rastreadores, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Dentre os mais conhecidos a gente tem, por exemplo, o MACD e o OBV. O MACD ele é calculado usando a diferença entre duas médias móveis exponenciais, a média de 26 e a média de 12, isso na configuração padrão, é claro que a gente pode alterar. E aí, a diferença entre as médias ela é chamada de linha do MACD. A linha de sinal é uma média móvel exponencial do MACD, ou seja, dessa média, dessa diferença das médias, de 9 períodos, e que é a configuração padrão. E o histograma é formado pela diferença entre o MACD e a linha de sinal. Falando assim fica meio complicado, mas olhando visualmente ele é bem intuitivo também o MACD. E aí o OBV, né, o OBV ele é mais fácil, inclusive, eu acho, do que o MACD. Ele é simples e puramente uma soma ou uma subtração de volume, ou seja, no dia positivo a gente soma o volume, no dia negativo a gente diminui o volume, e esse índice, né, ele é uma soma cumulativa dos dados de volume e ele é traçado no gráfico de preço, ou seja, se a gente tem uma tendência de alta e o OBV está subindo, beleza, tudo certo. O problema é quando a gente tem alguma divergência, né, e aí o OBV, por exemplo, a gente tem uma alta de preços, mas o volume ele não está acompanhando. E aí isso chama bastante atenção, seja no movimento de alta, seja no movimento de baixa, né? Claro, cada um ali dentro da sua especificidade, mas o importante do OBV é você entender se está, mais uma vez, se a gente pode estar próximo de algum tipo de reversão de tendência, beleza? E se você chegou até aqui, curte o nosso vídeo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Muito importante ativar o sininho para toda vez que a gente tiver novo conteúdo ou tiver online na nossa live diária, você ser avisado e acompanhar o melhor conteúdo de análise técnica do mercado aqui no BTG Trader. Então te espero nos próximos vídeos, um grande abraço, tchau, tchau.